Fala galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, queria discutir com vocês um pouquinho hoje sobre a participação do Felipe Neto no Roda Viva. O Roda Viva é o programa da TV Cultura, talvez um dos mais tradicionais ali programas de jornalismo da TV brasileira, e que já entrevistou gente muito importante, hein? Bolsonaro, enfim, Bolsonaro presidente do Brasil, né? O Dias Toffoli foi semana passada, por exemplo, que é o atual presidente do STF, ou seja, um poder político. Por incrível que pareça, aqui no Brasil a justiça também é política. Do Brasil, que é o presidente do STF, um dos mais altos cargos, com certeza, da política pública brasileira, e agora chamou o Felipe Neto. Pô, e o cara é um youtuber, o cara pinta o cabelo de rosa, o cara vai lá, faz o negócio da foquinha, Minecraft e tal. Será que é interessante chamar ele para o debate? E galera, a resposta de verdade é sim, claro que é importante. O Felipe Neto, ele tem um poder de influência gigantesco. A gente não pode esquecer que existem sim as mídias tradicionais, existe sim o poder político, mas vem vindo hoje uma nova forma de comunicação que são as redes sociais. O YouTube, o Twitter, etc. No YouTube, o Felipe Neto ele tem ali 37, 38 milhões de seguidores e ele se notabilizou, e ele mesmo disse isso, né, por ser um cara que não é um cara político lá. No YouTube ele faz o quê? Faz coisinha de Minecraft, tá? Essas coisas. É como se fosse uma espécie de apresentador, só que no YouTube. Ele falou, né, que tem toda uma equipe por trás, não sei o que lá. Então por isso que ele não fala de política no seu canal. Mas teve no Twitter ele fala, né, que ele fala que é uma coisa mais pessoal dele e tal. E no Twitter ele tem 10, 11 milhões de seguidores. É uma coisa bem... Não é seguidores que fala, mas enfim. De amigos no Twitter e tal. Então ele tem um grande grau de influência. E por ter essa influência tão grande, é que ele foi chamado para o debate, é que ele foi chamado para o Roda Viva. E galera, tá certo. Tem que se adaptar a esses novos meios de comunicação. Vai dizer que o Felipe Neto hoje não influencia o debate público? Cada tweet que ele faz ali criticando o Bolsonaro tem, sei lá, milhares de retweets, de curtidas, não sei o que lá. Então ele é um cara importante sim para o debate público nacional. Na entrevista que ele deu, por que ele foi chamado, né, para essa entrevista? Porque ele fez, acho que semana passada ou retrasada, um vídeo respondendo comentários e falou que a partir daquele momento, quando o Bolsonaro se mostrou contra o STF, o AI-5, segundo as palavras dele, que eu particularmente também concordo, tá? Todo mundo que não se posicionasse contra o Bolsonaro estava sendo fascista, estava apoiando o fascismo, tudo tal. E por isso, né, isso viralizou esse vídeo e tal, e ele foi chamado para participar do Roda Viva. Acredito eu que seja por conta dessa declaração. Ponto importante, a gente tem que entender que na entrevista que ele deu, eu acho que ele falou muito bem, ele é um grande comunicador, com toda certeza, muito eloquente e tal, e a gente tem que levar em consideração que o cara não é um cientista político, que o cara não é um professor universitário, etc. Então, obviamente, você não pode esperar, se ele fizesse mais do que isso, aí sim seria estranho, mas você não pode esperar, nossa, que opiniões tão complexas que ele tem, que conhecimento de mundo que ele tem, olha, opinião, enfim. Ele, de maneira geral, na entrevista, por exemplo, quando precisou de coisas um pouquinho mais complexas, por exemplo, beleza, você falou que o Bolsonaro é fascista, mas por que exatamente ele é fascista? O que ele está fazendo de fascista? Qual que é a diferença do fascismo para outros regimes totalitários? Enfim, acho que a entrevista nem pegou nisso também, mas ele poderia ter explicado um pouquinho melhor. Se ele fosse realmente um cara que estuda as ciências sociais ou coisa do gênero, ou um outro exemplo, quando teve a questão lá do Crivella, né? Lembra que o Crivella, ele censurou aqueles livros que tinha um casal lá se beijando e tal, e falou assim, nossa, as crianças vão virar gay por causa disso e tal. E aí, falou assim, beleza, mas o que você acha da prefeitura do Crivella? Falou assim, olha, o Crivella não vi nada que ele fez. Pô, como assim não viu nada que ele fez? Você está criticando o cara, mas sem saber exatamente o que ele fez? Percebe? Então é natural que você tivesse um tipo de discurso mais raso. Ele não é um agente político, ele não é, sei lá, pegar um cara de esquerda, o Haddad, vai, ele não é um Haddad, ou então um cara de direita, ele não é, sei lá, um político especializado nisso, Marcel Van Hatten, um Kim Kataguiri, etc., um cara que vive disso. Então é natural que o discurso seja um pouquinho mais raso. Isso invalida a participação dele? Não. Por quê? Porque em todos os momentos da entrevista, e eu achei isso super legal, quando ele falava, por exemplo, tinha algum tema que era um pouco mais cabeludo, espinhoso para ele, teve até um momento que perguntaram para ele, Felipe, o que você acha, por exemplo, de você ter que ter CPF para participar da vida política do país, para você entrar na internet, aliás? Ele falou, olha, de verdade, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Pô, que legal, o cara não sai despejando um monte de coisa e de coisas que ele nem sabe. Mas em compensação, em vários momentos, juro que eu não sei se isso é verdade, ele falou que ele é um cara que se interessa por leitura, ele falou que é um cara que precisa escutar ciência, é um cara que falou que precisa estudar, e imagina isso sendo colocado para milhões de jovens. E vocês concordam comigo que mesmo esse discurso raso, mas que incentiva as coisas certas, a pesquisa, o conhecimento, escutar, enfim, quem é mais importante, isso é uma boa coisa. Por quê? Você não vai esperar, por exemplo, que um moleque de 10, 12, 15 anos, sei lá,
vai se interessar por política ouvindo Dias Toffoli falar? Galera, convenhamos, até eu assisti o programa do Dias Toffoli semana passada, até pensei em gravar o vídeo aqui pra vocês, mas pouca coisa se tirou de lá. Porque ele falava todo aquele juridiquês, olha, não sei o que lá, pá, e não dá pra entender nada que ele falava, porque ele realmente não tava falando nada, percebe? O Felipe Neto não, o Felipe Neto ele se posicionou, mesmo com algumas opiniões meio chavões, ficava repetindo algumas coisas que parece que viu em alguns sites, tipo, etc. Mas, enfim, é um cara que pelo menos tentava incentivar ou passar o conhecimento pra frente. A função dele não é ser um participante político. A função dele é justamente tentar traduzir, né? Tentar pegar o conhecimento científico, a produção de conhecimento, que não é a função dele, e repassar para os mais jovens. Talvez para iniciar um processo ali de aprendizado, iniciar um interesse maior por política. E, pô, legal que ele participa dessa maneira. Mas, professor, ele é um esquerdista, ele fala não sei o que lá tal. Beleza, eu não sou contra que tenham pessoas de direita que façam isso também. Pô, que legal se tivesse algum tipo de influenciador que falasse com os mais jovens e conseguisse fazer um interesse por política. Eu, por exemplo, acho que existem, de novo, né, opiniões aí diferentes, claro, mas que existiram várias pessoas que conseguiram lidar com essa linguagem mais jovem e são influenciadores de direita. Sei lá, o Danilo Gentili, o próprio MBL, né, o Kim Kataguiri, vai falar que os discursos que o MBL tem, nossa, que complexidade que tem. É meio também no chavão, a gente é liberal, privatiza tudo, tal, não sei o quê, por que isso, tal. Mas precisa disso, precisa de uma pessoa que simplifique o discurso. O problema é ficar para sempre nessa simplificação. Penso eu que para pessoas que estão iniciando na vida política, ou então para os mais jovens que precisam dessa noção do que é, tanto o MBL, quanto, sei lá, Kim Kataguiri, quanto o Felipe Neto, eles são super importantes. Eu, particularmente, então, achei bem legal a entrevista do Felipe Neto, ele toda hora incentivando a leitura, incentivando o conhecimento, incentivando a pesquisa, incentivando a ir atrás das coisas. Talvez não concorde com tudo o que ele falou, talvez achei a opinião dele um pouco rasa, mas de verdade, era bem esperado. E legal, nem todo mundo precisa ser um grande conhecedor de política, esquerda, direita, para emitir a sua opinião. Tudo bem, galera? Beleza? Ou seja, a participação do Felipe Neto eu achei bem interessante. Por incrível que pareça, para mim foi muito melhor que a do Dias Toffoli da semana passada. Muito mais eloquente, muito mais comunicativo e muito mais prestativo para a sociedade. Eu tava vendo lá o Roda Viva e tinham várias coisinhas ali, né? Vários framezinhos que apareciam ali embaixo. Fala assim, olha, eu aqui e a minha família assistindo o Felipe Neto, tal, que legal. Gente se interessando por política, gente se interessando por sociedade. Felipe Neto, você está cumprindo a sua função. Que venham influenciadores de direita e que consigam trazer os mais jovens também para o debate público, para que a gente tenha divergência de opiniões e consiga construir uma sociedade melhor. Beleza, galera? Tudo bem? Então se vocês curtiram o vídeo, ó, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!